Você conhece outras formas de preconceito, alguns falam questão do peso, questão da pobreza, da riqueza, questão da opinião, né? Opinião religiosa, opinião política, sim, tem muito preconceito religioso no Brasil, principalmente com matrizes africanas religiosas. E claro, cada um tem sua fé, tem sua crença, mas a questão é quando eu desrespeito, né? Desrespeito outras crenças, e no Brasil parece que isso é muito seletivo, né? Existem algumas crenças ali que eu desrespeito, né? Todo mundo acha o Thor o máximo, né? Um deus de uma religião nórdica, né? Do alto da Europa. O conceito de forma de pensar política envolve a questão de liberdade de expressão, que é muito importante. Devemos sim prezar muito pela liberdade de expressão, devemos prezar sim muito para que o outro possa dizer, pensar de forma diferente. Dificilmente vou encontrar alguém que pense exatamente como eu. O importante é pensar, né? Pensar igual não é tão interessante. Agora, aqui existe um limite, né? A tolerância com a opinião, com o pensamento, ele tem um limite que é a intolerância. Não posso tolerar a intolerância. Isso é um paradoxo. O paradoxo vai aparecer para vocês aí, o paradoxo da tolerância, baseado aqui no filósofo contemporâneo Karl Popper. Ele vai dizer assim, né? Uma sociedade tolerante deve tolerar a intolerância. E aí o cara diz, não quer mais tolerância? Respeitem minhas ideias. A resposta é não. É um paradoxo, mas a tolerância limitada pode levar ao desaparecimento da tolerância. Quando estendemos a tolerância para aqueles que não toleram abertamente, os tolerantes acabam sendo destruídos e a tolerância com eles. Qualquer movimento pregando intolerância e perseguição deve estar fora da lei. Por mais paradoxal que seja, defender a tolerância exige não tolerar o intolerante. Não se tolera a intolerância. Esse é o grande paradoxo. Porque se eu falo uma pessoa, você é racista, mas é sua liberdade de expressão. Sim, um racista, com a liberdade de expressão dele, ele apoia uma pessoa que chega no poder sendo racista, abertamente. Esse racista, ele vai perseguir a população negra e vai privar eles da sua liberdade. E a gente tem um paradoxo. Eu não posso, com a minha liberdade de expressão, querer almejar qualquer coisa que tire a liberdade do outro, né? Então a tolerância é um valor muito importante, eticamente muito importante, mas tem um limite, que é a intolerância. Se for do contrário, a gente chega nisso daqui, né? Então vocês vão ver aí na tela um cartaz. Esse cartaz aqui era um cartaz colocado nos campos de concentração de Auschwitz. Tinha algumas regras de vestimentas que estão colocados no cartaz. Então, pijama ali, famoso pijama listrado dos presos, né? Campo de concentração para colocar presos. E no braço dele tem que ser identificado por que ele está preso. Eram vários motivos ali que poderia fazer uma pessoa estar presa num campo de concentração. O triângulo amarelo, poderia ser só o triângulo amarelo, ou dois em forma de estrela de Davi, ele indicava que a pessoa era judeu, né? Então aqui temos a intolerância religiosa. O cara está preso porque ele tem a religião que não é certa. Triângulo vermelho são dissidentes políticos, né? Incluindo comunistas, sociais-democratas, liberais, anarquistas, maçons. Triângulo verde era um triângulo para privilegiados. Privilegiados assim, eram pessoas que na prisão tinham alguns privilégios, né? Geralmente não eram condenados à morte, não tinham trabalhos forçados, né? Tinham sua alimentação mais certinha, né? E por que esses caras tinham privilégios? Porque o crime dele não foi tão grave. Geralmente eram assassinos, estupradores, ladrões, mas eram arianos, né? Por serem arianos, o que ele fez não se torna tão grave. Triângulo verde. Triângulo roxo era para testemunhas de Jeová, para pessoas que tinham religiões ali, né? Não judeus, mas
às vezes alguns cristãos mesmos que percebiam a contradição dos projetos nazistas, não apoiavam, né? Triângulo roxo. Triângulo azul, para imigrantes. Então aqui a xenofobia, né? Intolerância com imigrantes. Triângulo castanho para ciganos. Triângulo negro era para mulheres consideradas associais ou antissociais, que eram quem? Mulheres alcoólatras, grevistas, feministas, deficientes físicas, anarquistas, todas essas eram consideradas um risco para a sociedade, uma mulher que não pode nem reproduzir. Triângulo rosa era colocado em homossexuais masculinos. O cartaz aqui, que deveria ser o cartaz da vergonha, mostra ali quando uma nação apoia, né? Lembrando que não é uma pessoa só que gerou tudo isso, mas é uma população que apoia. E você fala, bom, os outros não são importantes. Se os outros não são importantes, eu deixo de enxergar o outro. Se eu deixo de enxergar o outro, eu permito qualquer tipo de violência contra o outro, né? Eu deixo de ser humano, me torno um monstro. Uma outra história americana que conta a história de um jovem neonazista americano que ele é preso porque ele mata violentamente um homem negro que foi tentar assaltar sua casa. E ele pega, acho que 2 anos de cadeia. Dentro da cadeia, apesar do crime horrível, ele começa a perceber as contradições. A primeira delas é um cara que não para de tentar falar com ele se nega, né? Aquele nazista convicto mesmo, não fala com negro, com latino, e as prisões americanas são, né, 95% são mexicanos, latinos, negros, né? E uma população pequena de brancos. E ali é o cara que não para de falar com ele, depois ele descobre que o cara tá preso porque ele roubou um televisor, pegou 6 anos de cadeia. Enquanto ele cometeu um assassinato violento, extremamente violento, pegou 2 anos de cadeia, o outro roubou um televisor, pegou 6. Começa a perceber as contradições na prisão. Ele começa a perceber, principalmente quando ele sai ali da cela dele, um cara olha para ele e fala, então, né, aqui o crioulo é você. Aqui dentro da prisão você é a minoria, lá fora você é a maioria, né? Agora você está no lugar do outro, como você se sente? Ao longo do filme ele vai percebendo as contradições, né? Desculpe os spoilers, mas vale muito a pena. O próprio grupo neonazista ali, né? Extremamente contraditório, né? E é muito interessante. E agora uma cena do final do filme, mas que não é spoiler do final, porque é como aquelas cenas pós-créditos, né? Mostra que esse jovem, quando ele tinha 15 anos de idade, ele está na mesa almoçando. Ele está falando, e assistam, prestem muita atenção, que geralmente no finalzinho do filme, como cena pós-crédito, o pessoal fala, acabou o filme, né, deixa eu desligar, mas essa cena é muito interessante. Ele com 15 anos de idade, ele fala pro pai, ele está conversando com o pai, os irmãos, a mãe na mesa, almoçando, ele fala, pai, eu tenho um professor de história que é muito legal. Ah, que professor que é? E ele fala, o pai conhecia esse professor, é um professor negro. Professor de história negro, olha, filho, faz tudo que é lição para você tirar uma nota boa, mas não dá ouvido para nada do que ele fala. E o pai começa a jogar palavras de racismo na mesa. Começa a vomitar o racismo dele, a intolerância dele diante ali da sua família que está almoçando e está ficando aquilo na cabeça. Está criando padrões morais ali. Olha que interessante, aquele jovem com 15 anos, ouvindo todas aquelas besteiras do pai, posteriormente vai se tornar um neonazista convicto, que apoia a violência contra negros, que mata violentamente, com gosto, e se sente um herói. Como eu disse no começo, encerro com isso, né? Todo preconceito nasce da ignorância. Tá aí a importância ética de ser uma pessoa autônoma. Ser uma pessoa que enxerga, que cria os seus valores de uma forma crítica, e isso significa enxergar o outro. É assim que nós podemos viver de forma saudável em sociedade.